Olha, hoje nós vamos falar sobre Malaquias capítulo 3. Eu considero que o capítulo 3 tem 3 sessões, mas eu vou pegar a última, certo? A partir do verso 13. E a gente vai fazer aquele segmento que a gente faz, né? Vou pegar aqui um pedacinho do texto, vou fazer uma explicação, aí vou pegar outro segmento do texto e vou concluir com a explicação final. E aí nesse momento a gente vai fazendo as nossas reflexões. Mas veja, vou começar aqui no verso 13, me acompanhem. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Esse tipo de argumentação existe em vários textos bíblicos. Você já observa isso lá em Salmo 73 e outras passagens. Não preciso aqui ficar citando porque o irmão já se deparou tanto nas passagens bíblicas, quanto também em irmãos perto de você, que de vez em quando solta uma dessa, né? Ah, rapaz, servir a Deus não dá lucro, né? Não tem vantagem, Deus não abençoa quem serve a Deus. Olha só o ímpio, olha só aquele homem que está fazendo tudo errado, está ficando rico, e a gente aqui, fiel a Deus, ficando pobre, né? Tem sempre essa argumentação, né, de que você crente está sofrendo mais do que os outros. Mas você precisa olhar esses textos e essas considerações a partir da revelação bíblica e da história do povo de Deus. Como assim, Felipe? Veja só, esse povo não era nada. Esse povo era o mais insignificante, como diz Deuteronômio, um povo pequeno, sem expressão, não tinha força militar, não tinha capacidade de ter majestade e prosperidade em si. O seu papel, o seu destino era ser engolido pelos outros povos, era ser insignificante na sua história. Mas Deus amou esse povo, escolheu esse povo e fez um pacto com esse povo e disse, olha, vocês são sem expressão, mas eu tenho aqui uma proposta. Eu quero fazer uma grande revelação. Eu não estou escolhendo vocês porque vocês têm um mérito, vocês têm uma super justiça, não. É porque eu quero fazer um propósito com vocês. Veja, eu vou aqui, vocês vão cumprir a minha aliança, vocês vão testemunhar de mim para as nações, vocês vão praticar a justiça e vão, assim, ter meus preceitos, minha lei, vão ter o meu sacerdócio. Eu vou te dar todas as ferramentas espirituais para vocês serem o meu povo, o povo de Deus, as testemunhas de Deus nessa terra, certo? Combinado, Israel? Beleza. Aí, quando vocês fizerem isso, o meu papel vai ser proteger vocês, firmar vocês nessa terra, trazer a prosperidade, né? Abençoar de vocês de todas as formas. Para que o povo lá fora saiba, o povo dos ídolos, né? O povo lá que é todo injusto, todo corrompido, veja que andar em justiça, cumprir as nossas leis e adorar o único Deus verdadeiro faz sentido, né? Abençoa a nação, dá prosperidade, faz assim a bênção acontecer e vocês vão ser testemunhas dessa verdade. Tá certo? Combinado, povo? Tá? Combinado, fizeram ali o acordo, fecharam o contrato, pronto, vamos lá. Aí esse povo que não era já nada, ele já era nada, entendeu? As outras nações já eram melhor que ele, as outras nações já eram mais poderosas, as outras nações já eram mais ricas, ele não era nada. Então não é que, quando eu servi a Deus eu fiquei pobre, não é isso não, você já era ninguém, entendeu? Quando eu servi a Deus eu vi os outros enriquecendo e eu ficando pobre. Não, rapaz, aqui a questão é o seguinte, na história bíblica, vocês já eram pobre, vocês já eram ninguém, vocês já eram irrelevante no jogo das nações. Você não está nessa posição porque serviu a Deus. Você teve a oportunidade de não desaparecer no meio dessa confusão de nações, ser engolido por essas grandes nações, ao servir a Deus e Ele te preservar e te dar uma prosperidade. Aí esse povo fez o quê durante toda a sua história? Renegou a Deus, renegou seus princípios, renegou seu caminho, foi infiel, foi atrás dos ídolos, derramou sangue inocente, ficou olhando para a vida do ímpio.
ficou olhando para as outras nações, dizendo, olha ali as outras nações como elas são poderosas, e elas adoram aquele Deus ali, elas fazem aquelas práticas rituais. Rapaz, eu acho que, eu já estou vendo ali aquele povo ali, grande, forte, eu acho que se eu fizer igual a eles, eu vou ser tão poderoso que nem eles, porque esse nosso Deus aqui não está servindo muito para nada não. Mas acontece que eles nem cumpriram a sua parte no contrato com Deus, por isso não estavam sendo abençoados, e continuaram a ser o que eles sempre foram, irrelevantes, pequenos, sofridos, sem prosperidade. Não é que Deus, veja, essa é que é a questão, não é que Deus não abençoou eles quando eles foram fiéis, é porque eles nem chegaram a ser fiéis para Deus poder abençoar direito. E eles estavam lá olhando para as outras nações com aquela inveja, com aquela vontade de ser ímpio, com aquela vontade de fazer a injustiça para ver se dá certo, né? Aí o profeta Ezequiel falou com a gente nessa série, né? Ele deixou bem claro. Vocês, nesse desejo de ser igual às outras nações, de praticar as mesmas coisas das outras nações, nem conseguiram ser igual a elas, nem alcançar o padrão que elas tinham. Olha, veja só, preste atenção. Aí o profeta Ezequiel ainda completa de uma forma para deixar humilhado mesmo Israel. Diz assim, mas vocês foram piores do que os povos em volta de você. Aí você vê, rapaz, o crente quando quer fazer besteira, ele faz pior que os outros, ainda termina mais medíocre que os outros que ele estava querendo invejar. Não é isso não? Já percebeu isso não? O cara está aqui na igreja e ele só tinha a bênção de Deus porque Deus sustentava, porque Deus era fiel, porque Deus tinha misericórdia do cidadão. Aí ele fica invejando os ímpios, invejando o povo que está pecando, invejando o outro que ele viu ali ganhando dinheiro de forma escusa. Aí vai fazer a mesma coisa, não sabe nem fazer a miséria que os outros fazem. Aí se lasca todinho, é pego, é destruído, se acaba. E para provar que ele tem que ser igual o ímpio, ele ainda faz pior do que os outros, porque quem nunca comeu doce, quando come, se lambuza. E acaba sendo nada, um nada que sempre foi, porque tinha a oportunidade de ser alguém muito glorioso nas mãos de Deus e não foi. Aí fica dizendo aqui, porque os ímpios ficam melhores, porque as outras nações estão mais abençoadas que nós. E Deus não abençoa quem serve a ele. Mas veja, o que aconteceu nos últimos tempos? Deus não trouxe juízo sobre a Jerusalém e também não trouxe juízo sobre a Síria e sobre a Babilônia, porque nesse período aqui já tinha tido juízo sobre a Babilônia. Então você está olhando aí as outras nações, os ímpios que fazem coisas erradas, prosperando. Quem é esse pessoal que está prosperando? A Babilônia? Que a Babilônia recebeu o juízo brabo. Ela prosperou por um tempo, mas veio o dia do Senhor e o dia do Senhor derrubou ela. Então você está dizendo algo inverossímil, você está mentindo, você não está entendendo o que aconteceu, acabou de acontecer. Você diz, não dá lucro servir ao Senhor, mas você foi e não serviu ao Senhor, se lascou todinho. Se tivesse servido, estava lá, no bem bom ainda, não era? Então, você se lascou por quê? Porque não serviu ao Senhor, porque se tivesse servido ao Senhor, não tinha sido preservado na sua terra com prosperidade. Então, você está mentindo nesse quesito porque você não foi fiel e se lascou e agora está botando a culpa em Deus. Depois, fica olhando para o ímpio, dizendo que o ímpio permanece, que Deus não faz nada e está lá. A Síria destruída e a Babilônia destruída. Mas agora tem a Pérsia. Mas daqui a pouco vai ser destruída pela Grécia. Mas tem a Grécia, mas vai ser destruída pelo Império Romano e assim vai. O tempo dos ímpios dura um pouquinho, mas a paciência de Deus um dia chega. O negócio que a paciência de Deus vai acabar tanto para o ímpio quanto para o povo da igreja, o povo de Deus que anda de forma equivocada. Vai acabar um dia a paciência. O negócio é a gente não ser contado entre esses que caem, a gente ser sempre esse povo que é o remanescente, que permanece apesar da queda dos outros, que vai atravessando as histórias, vai atravessando esse pessoal que sobe, que cai e a gente continua. Vocês têm que entender esse princípio sempre, pessoal. Vocês estão com a cabeça muito perdida em relação a esses conceitos que ficam aí no seu coração. Veja só. A lamentação apresentada desta forma está desassociando a sua responsabilidade da bênção de Deus. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. A pessoa quer receber o troféu sem ter treinado, sem ter competido, sem ter chegado em primeiro lugar e está lá. Cadê meu troféu? Cadê minha bênção? Cadê meu prêmio? Cadê minha riqueza? A pessoa faz meia dúzia de coisinha, aí já quer viver como se fosse um marajá nos dias de hoje. Quem tem esse tipo de pensamento talvez nem crente seja de verdade.
prosperidade. Foi exatamente esse pensamento de ficar com a inveja dos ímpios, de ficar olhando os ídolos dos ímpios, de ficar olhando as leis dos ímpios que fez com que esse povo se desviasse dia após dia dos caminhos de Deus e da bênção de Deus. E por que que você não está experimentando a prosperidade de Deus? Porque você está buscando só prosperidade sem responsabilidade, está olhando com os olhos invejosos a conduta e a vida dos outros, enquanto não está levando com prazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E veja, se você tivesse com o coração temente a Deus mesmo, firme mesmo, os seus valores seriam outros e aquilo que você considera prosperidade seria talvez totalmente diferente do que você está dizendo aqui comigo. Veja, o apóstolo Paulo, ele não falava lá nas suas cartas, fui apedrejado, passei fome, passei nudez, fui escorraçado, levei chicotada, açoites. Rapaz, de todo jeito, se você olhar com os olhos humanos a vida do apóstolo Paulo, você vai dizer que era um fracassado, que era uma pessoa que não deu certo na vida, trocou uma posição de destaque em Jerusalém para viver aí andando pelos campos sem ter onde reclinar a cabeça, ficou uma pessoa esquecida na história. Mas se você olha o apóstolo Paulo através daquilo que é o chamado dele, do propósito dele, daquilo que Deus colocou na sua mão, você vai perceber que ele foi uma pessoa totalmente fiel, totalmente próspera e cheia de sucesso espiritual. Por quê? Tanto o sofrimento era parte do seu chamado, como também os frutos, que eram abrir igrejas, manifestar o reino de Deus no meio daquela sociedade, levar o evangelho até os reis, as nações, multiplicar as igrejas para fazer esse grande evangelismo que atingiu até hoje atinge a gente, né? Até hoje as suas cartas impactam a nossa vida. Seu nome está aí, escrito na história. E muita gente naquela época, você não sabe nem quem foi, mas ele sofreu, mas conseguiu cumprir a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. E nisso ele foi totalmente bem sucedido. Por isso, amigo, tem histórias para você, tem questões que você vai ver no evangelho que não se realizam tendo dinheiro, tendo cargo, tendo fazendas, tendo assim prestígios humanos, mas se realizam dentro dos propósitos que Deus quer fazer na sua vida. E se você não ama esses propósitos, nada do que Deus fizer por você vai ser bom, e você sempre vai estar com o olhar lá fora. E talvez isso esteja dizendo algo para nós. Se seu olhar sempre está olhando para fora do reino de Deus, para as bênçãos que você considera das outras nações, para aquilo que você quer lá, se a sua cabeça está sempre na janela, olhando o que os outros estão fazendo lá fora, talvez o seu lugar seja lá fora. Talvez o seu lugar não seja debaixo da mão de Deus, porque ficar debaixo da mão de Deus não está sendo um lugar bom para você. Você não está feliz com a presença de Deus, não está feliz com as alianças de Deus, não está feliz em ser fiel debaixo da palavra de Deus. Se você não quer cumprir o propósito que ele tem para você e se só fica reclamando desse propósito, então talvez o seu lugar não seja aqui mesmo. Isso é palavra profética para a sua vida. Você de repente nasceu no evangelho. Você foi criado para uma mãe e um pai evangélico. E ele ficava te levando desde criança na igreja. Você nunca gostou do pastor, nunca gostou da palavra, nunca gostou da EBD, nunca gostou da Bíblia, nunca gostou do hino. Tá sempre com o olhar lá fora. Olha lá o pessoal lá. Eu queria estar lá naquela confusão. Pois meu amigo, vá. Vai ficar sofrendo na sua vida por uma vida que não é sua, que você não quer, que você não está gostando? Pô, vai-se embora. Pare de ficar lamentando na vida. Ninguém tem tempo para ficar lamentando a vida toda, não. Pô, vá. Quer renegar Deus? Renegue logo e vá. Para ficar nesse chove não molha, Deus já manda embora, né? Você sabe, né? Eis que a pessoa diz que é frio ou que é morno, Deus vomita. Por quê? Porque fica nesse chove não molha, rapaz. Você nem vira o servo fiel que deveria viver, esperando o Messias manifestando o reino de Deus, e nem vira um ímpio aí do mundão, né? Sendo que você sempre foi uma pessoa que só está viva, só tem respiração, só tem capacidade, só tem talentos, porque Deus teve misericórdia da sua vida. Enquanto você não reconhecer isso, que você só vai ser alguém nas mãos de Deus, você vai ficar nesse chove não molha e não vai ser nem uma bênção nas mãos de Deus e nem vai ser um fuleiragem na mão do ímpio. Pois vai logo viver na mão do ímpio, que de repente você vira até um filho pródigo, se acaba todinho lá e depois volta de verdade para ser quem você deveria ser.
E por isso eu quero ler a segunda parte do... Eita, né? Tô aqui e tal, né? Mas espera aí, vamos lá, vamos conversando, que eu quero atingir o seu coração, eu quero discernir juntas e medulas e chegar ali no núcleozinho que está em conflito, para mim poder expor esse núcleo e dizer, amigo, decida, quem é você de verdade? Tá na hora de parar de se lamentar. Veja, eu vou aqui falar com você sobre esse outro pedacinho do texto, que eu já estou adiantando a segunda reflexão, mas não tem nada não, está sendo importante. Diz assim, Malaquias capítulo 3, no verso 16, vai falar de outro grupo, do outro grupo que não está lamentando. Diz assim, depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Existe uma forma correta de atrair a prosperidade, a proteção, a bênção e a direção de Deus. Qual é? É temendo ao Senhor, é cumprindo os seus mandamentos, é sendo fiel e justo, é buscando a Ele de todo o coração, de toda intensidade, é quebrantando o seu coração, é se arrependendo, é vivendo igreja, uns aos outros, conversando de Deus. E sabe, essas pessoas que estão sendo fiéis, essas pessoas que estão assim com o coração temente a Deus, embora possam até ser afligidas durante um período, um momento ruim que elas estejam passando, aquelas conversas espirituais, aquele coração temente, aquele louvor, aquela oferta de coração está sendo anotada como memorial diante de Deus, para Deus não se esquecer delas. E no dia da manifestação de Deus, porque a paciência de Deus um dia acaba, tanto para condenar quanto para exaltar e para honrar. No dia que a paciência de Deus se esgotar, onde Ele está dando chance para o povo se arrepender, Ele vai pegar o livrinho do memorial dele e vai dizer, mas espera aí que tem uma galera aqui, ó, que foi fiel, que estava comigo, que estava adorando, que estava lutando pelo reino. Esse pessoal aqui, ó, o que eu vou fazer com eles? Diz assim, eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Veja, vocês são um tesouro especial de Deus, e Deus vai abençoar vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais, celestiais e quem sabe também físicas e materiais, porque enquanto você estiver fazendo o propósito que Ele te deu, aquilo que você sente que foi de Deus para você, Ele vai ser o Deus proverá na sua vida, vai te capacitar com dons, com sabedoria, com portas abertas e com libertações. E ainda que a libertação não venha nessa vida, você tenha certeza que seu tesouro está guardado naquele dia, para que aquele dia onde Ele virá na segunda vinda, ou quando você se encontrar com Ele nas nuvens, você vai viver com Ele na plenitude, não vai haver mais choro, nem ranger de dentes, você vai ter um corpo glorificado, você vai ter uma eternidade feliz e amável. Por quê? Porque você já vive com Deus aqui e você vai viver com Deus lá. Você já sabe o que é, o que lhe espera. Você já manifesta um pedacinho do reino no meio de você, mas lá você vai viver esse reino plenamente. Amigo, tá na hora de você decidir. E se você decidir ser crente de verdade, se alegre com as bênçãos espirituais, com as promessas de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Se alegre quando orar para Ele, se alegre quando fizer a sua adoração, se alegre com as suas leis, se alegre de ser fiel, se alegre de estar vivendo em plenitude. Não fique dizendo assim, não, eu sou crente, mas eu tô com raiva, eu quero que Deus jogue um raio na cabeça daquele crente, daquela pessoa que não é crente, só para me ter assim a satisfação de ver ele caindo. Pare de olhar para a vida dos outros, rapaz, porque quem fica lamentando, lamenta da... Olha lá como eles estão ficando rico e eu tô pobre. Quem vive lamentando na vida não constrói nada não tem tempo para construir, porque fica olhando a vida dos outros. Quando tem coisa boa na vida de quem lamenta, ela lamenta da coisa boa. Quando tem coisa ruim na vida de quem lamenta, ela lamenta da coisa ruim. Então, tanto bom, tanto ruim, a pessoa lamenta. Você já viu pessoa assim? Tá aí, tá coisa boa acontecendo na sua vida. Ah, mãe, arranjei um emprego. Mas não foi aquele emprego que eu falei, não foi aquele salário que eu tinha te dito, mas não foi naquele lugar que eu te indiquei. Aí começa a reclamar. Tem coisa boa acontecendo, reclama. Tem coisa ruim acontecendo, reclama. Porque quem vive para reclamar nunca está satisfeito. Mas quem tem o seu prazer em Deus, na lei de Deus, nos caminhos de Deus, em Cristo Jesus e na sua salvação,
Esse aí, mesmo quando tá tudo ruim, mesmo na fraqueza, diz: eu sou forte, eu vou lutar, eu vou me levantar, eu vou viver essa vida, porque essa vida é um dom de Deus, é uma misericórdia de Deus, e se Deus quiser, e se Deus me abençoar, um dia eu vou dar testemunho dele para todas as nações. E um dia, quando estiver lá em cima, esse mesmo que reclama vai dizer: por que Deus tem os seus preferidos? Ali, olha, aquele cara ali era crente, eu também sou crente, mas aquele cara tá ali, ó, lá todo cheio de frutos, todo cheio de ações, todo cheio de obras. Rapaz, por que Deus abençoa um e não me abençoa? Porque você lamentou sua vida toda. Porque você ficou com esse vai e não vai a vida toda. Porque seus olhos cobiçosos ficaram lá olhando para fora a vida toda. Não assumiu de verdade quem você deveria ser, não assumiu o seu propósito de verdade, ficou negociando com Deus quando você deveria estar trabalhando, capinando e construindo a obra de Deus na sua vida. Eita, meu amigo, receba essa palavra, internalize ela, quebrante seu coração, mude a sua história e pare de ficar em cima do muro. Seja quem Deus te chamou para você ser e aproveite as bênçãos espirituais que vão se manifestar na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você. Segura aí, segura essa emoção, faz a sua própria reflexão e muda a sua vida. Eu vou ficando por aqui. 38 vídeos na nossa série 40 dias de textos proféticos. Se o irmão quiser me abençoar, não se constrange. Tem sido muito importante a participação de todos vocês. Toda vez que chega um Pix, eu vejo aí, ó, fulano de tal escreve ali uma mensagenzinha para mim, diz o que estava passando em seu coração quando você fez essa oferta, e eu agradeço demais. Pode fazer através do meu Pix pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, eu vou deixar uma playlist aqui em cima com os 40 vídeos. Estamos terminando a nossa série e você pode ver se você viu algum vídeo que você ainda não enxergou, não viu, passou por cima. Você vai na série aqui, você vai na playlist e vê o que tem lá, né? E pode também rever e acompanhar de uma vez toda se você chegou por agora. No mais, não esqueça de dar aquela compartilhada com todo mundo que você conhece, esmagar aí o botão do like para ajudar aí a divulgação no YouTube, e que Deus te abençoe e volte aqui amanhã que a gente vai continuar. Estamos quase no final e Deus está nos abençoando por demais. Até mais.